Oi, gente. Boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Hoje nós veremos um assunto chamado de pronomes indefinidos. É um assunto muito tranquilo, não tem muita complicação e daqui a pouco a gente vai encerrar essa classificação dos pronomes, tá bom? Nós veremos ainda a colocação pronominal, porque caso apareça na sua prova, você não vai ser pego de surpresa, tá bom? Então, eu quero que você relembre comigo o seguinte, antes de a gente entrar no assunto de pronomes indefinidos propriamente dito. Eu quero que você lembre comigo que pronome é classe de palavra. Classe de palavra que acompanha ou substitui substantivo. Daqui você tem que tirar uma grande lição. Por quê? Porque eu preciso de que você se lembre que pronome é classe de palavra que se relaciona com substantivo. Pronome é classe de palavra. Deixe-me colocar com outro. É classe de palavra que se relaciona com substantivo, tá bom? Você não pode esquecer essa primeira lição. Pronome é classe de palavra que se relaciona com substantivo, tá certo? Então, veja, o pronome, ele pode ser adjetivo, ou ele pode ser substantivo. O pronome vai ser adjetivo quando acompanhar substantivo. Isso aqui você lembra, certo? E vai ser um pronome substantivo quando substituir substantivo. Ótimo. Então, gente, o pronome indefinido, ele também vai ser um pronome adjetivo indefinido ou ele vai ser um pronome substantivo indefinido, tá bom? Vai depender da situação da frase em que ele se encontra. Veja só. O pronome indefinido é aquele pronome que ele vai se referir a um substantivo de maneira vaga, de maneira imprecisa, de maneira genérica. Quando eu digo assim, olha, alguém comeu o meu biscoito. Veja, quando eu digo alguém comeu o meu biscoito, eu estou substituindo esse alguém por um substantivo. Aliás, esse pronome está substituindo um substantivo. Porque poderia ter sido Pedro, Maria, João, mas eu não sei quem foi, né? Mas eu preciso me referir a esse substantivo. Então, por não saber dar maiores detalhes a respeito desse substantivo, eu vou utilizar o pronome indefinido. Por quê? Porque eu não sei definir quem é, né? Quem é que está ocupando aquela posição de substantivo. Então, esse pronome indefinido, ele vai ser pronome adjetivo ou ele vai ser pronome substantivo. Quando eu digo assim, ó, alguém pegou o meu biscoito. Olha, quando eu digo alguém, aqui poderia ser Pedro, João, Maria, meu tio, minha tia, avó, avô, professor, educador, diretor,
poderia ser analista, poderia ser, gente, qualquer substantivo. Mas eu não sei definir qual foi o substantivo. E em razão de não saber definir, eu vou utilizar um pronome indefinido. Por quê? Porque ele vai se referir a um substantivo, só que de maneira imprecisa, de maneira vaga. Entendeu? Quando eu digo assim, ó. Todos virão à festa. Todos virão à festa. Veja, quando eu digo todos, eu sei precisar? Eu sei passar uma informação para você precisa a respeito de quem compõe esse todos? Eu não consigo passar. Então, veja que eu me referi a essa palavrinha todos, porque é uma ideia vaga, é uma ideia imprecisa. Todos do terceiro ano, mas eu sei identificar exatamente um a um quem é do terceiro ano? Não, não sei. Por isso que eu utilizo o pronome indefinido, porque ele vai se referir, eu vou colocar aqui, refere-se à terceira pessoa do discurso de maneira vaga, imprecisa, genérica. Pronto. Isso é o conceito do meu pronome indefinido, tá bom? Então, veja, a gente já viu que ele pode ser pronome adjetivo, ele pode ser pronome substantivo. E outra coisa que eu preciso dizer a você é que nem todos os pronomes indefinidos, eles são variáveis. Alguns pronomes são invariáveis, tá certo? Então, a gente vai fazer aqui uma tabelinha bem rápida e você precisa decorar. Por quê? O Instituto AOCP, ele não vai pedir maiores detalhes. Ele só quer saber se você tem conhecimento de quais são os pronomes indefinidos. Ele vai dar algumas frases, vai marcar algumas palavras e vai dizer aponte a frase que contém um pronome indefinido. Pronto, se você sabe decorado os pronomes indefinidos, você não vai passar dificuldade, tá bom? Banca Sebrasp, ela não cobra muito pronomes indefinidos, mas ela cobra de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais problemática, tá bom? Instituto AOCP não tem muita dificuldade, não. Então, veja só. Vamos olhar aqui quais são os pronomes indefinidos variáveis. São aqueles que sofrem flexão em gênero e número. Ou seja, vai ao feminino e vai também ao plural, tá bom? É decorar mesmo. Decorar mesmo. Não tem escolha. Pronomes indefinidos variáveis. Quais são os pronomes indefinidos variáveis? Ou seja, aqueles que variam em gênero e em número. A gente tem algum, alguma. Alguns e algumas. A gente tem também nenhum, opa, letra maiúscula, nenhum, nenhuma, nenhuns, professora, nenhuns? Sim, gente, nenhuns existe normalmente. O problema é que nós não temos o costume de fazer a utilização desse pronome no plural. No plural. Então, quando eu digo assim, nenhum menino veio aqui. Mas se eu quero me referir a vários meninos,
O correto seria dizer: nenhuns meninos vieram aqui. Nenhumas meninas vieram aqui. Gente, existe normalmente. O problema é que nós não temos o costume de utilizar. E a gente tem uma mania de acreditar que o que a gente não utiliza é porque é errado. E não é, tá bom? A linguagem formal, ela é diferente da coloquial, tá? Aqui também a gente tem todo, toda, todos e todas. Não existe todes, tá? Esqueça essa história de todes. Outra coisa, gente, fazer um adendo aqui rapidinho. Quando você vai, digamos, discursar, você chega em determinado local e há pessoas de ambos os sexos, né? Masculino e feminino. Sim, para mim só existem esses dois sexos, tá bom? Não é que eu sou desrespeitosa, eu estou dando o meu ponto de vista, tá? Você fica aí com o seu e eu fico aqui com o meu. E eu chego em determinada sala, né? E ali eu tenho homens e mulheres. Eu não preciso dizer boa tarde a todos e a todas. Não, gente, porque todos, ele já engloba ambos os gêneros. Então, você não precisa chegar e falar, vai discursar. Com muito respeito que eu me dirijo a todos e a todas. Não, gente, você só precisa dizer a todos, porque todos engloba ambos os gêneros, tá bom? Aqui também a gente tem outro, outra. Opa, minúscula. Ixi, que bagunça foi essa que eu fiz aqui? Outro, outra. Outros, outras. A gente também tem aqui pronome indefinido muito, muita. Veja, muito, muita só vão ser pronomes quando eles estiverem acompanhando substantivos, tá bom? Não esqueça, só é pronome se acompanhar substantivo, tá certo? A gente também tem pouco, pouca. Poucos e poucas. A gente também tem certo, vou botar logo aqui, certo, certa, certos e certas. Esse também eu sei que vai causar um pouco de estranheza a você. Por quê? Na nossa língua portuguesa existe normalmente a palavra vário e vária. Vários e várias. O que é que eu preciso que você saiba aqui? Gente, vário e vária, eles são mais utilizados no papel de adjetivos, tá certo? E significa o quê? Sortido, variado, diferente. Deixa eu me colocar aqui. Sortido, variado, diferente. E vários e várias são pronomes que indicam quantidade bastante, muitos, né? Então, esse vário e essa vária existe normalmente na língua portuguesa, tá certo? Ele tem essa característica de apresentar esse significado de sortido, variado, diferente. E o pronome vários e várias vieram justamente desses adjetivos aqui que a gente acabou de ver. Tá certo? Eu sei que você pode estar achando estranho, porque você nunca viu. Mas o fato de você nunca ter visto não significa que não existe. Então, quando eu digo assim, deixa eu ver. O prefeito falou que o assunto era vário, ou seja, sortido diferente,
e complicado. O prefeito falou que o assunto era vário e complicado, ou seja, diferente e complicado. Então, vário e vária, eles são utilizados mais nesse sentido de adjetivo, né? Quando traz essa carga semântica de sortido, variado, diferente, pode trazer também diversidade, né? Traz esse sentido de diversidade, tá bom? Não ache estranho. O intuito aqui é ajudar você, tá certo? Até para melhorar o seu vocabulário e você não se deixar passar, né? Não deixar passar batido, como se dissesse que nunca essa palavra aí, vário e vária, essas palavras elas nunca existiram. Elas existem, mas é com esse sentido de variedade, diversidade, diferente, tá certo? Já vários e várias têm esse papel de pronome que quantifica, só que de maneira vaga. Quando eu digo assim, vários professores vieram aqui. Veja, esses vários professores, eu não sei quantificar, eu não sei dar uma ideia exata da quantidade a você, tá bom? Eu só sei que era uma quantidade razoável, tá bom? Pronto. Outro pronome indefinido, a gente tem quanto, quanta, quantos e quantas. Quanto, quanta, quantos e quantas. Traga quantas bonecas forem necessárias. Veja, quando eu digo quantas bonecas, eu não sei precisar a quantidade. Eu só digo a você quantas bonecas forem necessárias. É um número que eu não sei precisar. É uma quantidade que eu não sei precisar. Mas eu sei que se refere à quantidade, tá bom? Tanto, tanta. Tá acabando já aqui. Tanto, tanta. Tantos. Tantas. Que letra horrível. Socorro, Deus. Qualquer aluno pode vir aqui à minha sala. Quando eu digo qualquer aluno, gente, é qualquer um. Eu não sei precisar se é menino ou se é menina. Eu estou me referindo a um substantivo de maneira vaga, de maneira imprecisa. E nós temos o único pronome da língua portuguesa, a única palavra da língua portuguesa que tem o plural no meio da palavra. O plural de qualquer é quaisquer. Qual e quais. Pronto. Esses daqui, gente, são os pronomes indefinidos variáveis. E lembre-se de que esses pronomes aqui, eles só serão indefinidos quando estiverem acompanhando substantivo, tá bom? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver que se essas palavras aí, elas estiverem acompanhando uma outra classe de palavra, elas deixam de ser pronomes e passam a ser outra classe de palavra, tá certo? E os invariáveis agora, que são pouquíssimos. Pronomes. Meu Deus. Indefinidos. Agora são os invariáveis, né? Não vai dar. Pronomes indefinidos. Invariáveis. Nós temos, vou copiar de azul agora. Nós temos alguém. Alguém poderia vir aqui? Não existe alguéms. Alguém. Eita Deus. Alguém, ninguém, nós temos quem. Outrem. Outrem, gente, é a junção de outro com alguém.
outrem, tá? Algo, tudo, nada, cada. E é isso. Os pronomes indefinidos invariáveis. Ai, que calor. Só são esses daqui, tá certo? Então, para, decora, sim, decora. Você decora só a primeira de cada. A, N, T, O, N, P, C, V, Q, T, Q, Q. Pronto, é isso mesmo. Acho que eu não esqueci nenhum. E os pronomes indefinidos invariáveis, A, N, Q, O, A, T, N, C. Só são esses também. Pronto. Aí vejam só. O que é que eu quero que vocês lembrem? Eu quero que vocês lembrem de que? Lembrem-se de que só vão ser essas palavras aqui, gente, só vão ser pronomes indefinidos invariáveis se acompanharem substantivo, tá bom? Se acompanharem outra classe de palavra, eles não vão ser pronomes indefinidos, tá bom? Como assim, Luciana? Olha aqui esse exemplo que eu vou passar. Olha, mais importante do que vocês decorarem essa lista dos pronomes indefinidos, é preciso que você entenda o manejo desses pronomes, tá bom? Por que eu digo isso? Porque essas palavrinhas aqui que nós acabamos de escrever, aqui tem uma também que eu vou já... Ela tem uma explicação diferente, porque o bastante pode ser pronome indefinido, pode ser adjetivo ou pode ser advérbio. Então, eu falo já sobre ela aqui, tá? Veja, não importa só você decorar essas palavras aqui não, gente. Importa você saber o manejo, como você descobrir se aquela palavra ela está exercendo a função de pronome indefinido, adjetivo, um advérbio. Eu disse a você que só vai ser pronome se alguma dessas palavras aqui acompanharem substantivo, né? Acompanhar ou substituir substantivo. Então, preste atenção aqui que você agora vai desvendar esse segredo comigo, olha. Toda criança merece ser feliz. Ela chegou toda enlameada. Esse nome aqui é um E, tá? Essa letrinha aí é um E. Toda enlameada. Preste atenção. Olha aqui. Eu tenho toda aqui e eu tenho toda aqui. Certo? O todo e toda tá na nossa lista? Tá. Olha aqui, ó. Mas será que ele sempre vai ser pronome indefinido? Não, gente. Nem sempre vai ser pronome indefinido, tá bom? Por quê? Veja que aqui o toda tá acompanhando a palavra criança. Toda criança. E criança é substantivo, concorda? Então, ótimo. Então, esse toda aqui é um pronome que está acompanhando um substantivo. Então, aqui é um pronome adjetivo indefinido, concorda? Por quê? Aqui esse todo está funcionando como pronome porque está acompanhando um substantivo. Agora, dá uma olhada aqui nessa frase de baixo. Ela chegou toda enlameada. Eita, professora. Ela chegou toda enlameada. Veja que esse toda está acompanhando a palavra enlameada. E quando eu digo enlameada é um estado dela, foi o estado que ela chegou? Sim. Então, se indica estado aqui no caso, ele está exercendo a função de adjetivo. Olha aí, ó.
porque é um verbo no particípio, né? E ele tem a função de exercer esse nome aí, adjetivo. Aí veja só, toda, aqui no caso, pode ser pronome? Não pode, porque está acompanhando um adjetivo. Então, nesse caso aqui, toda, ele vai ser um advérbio. Porque a gente vai já aprender que advérbio é uma classe de palavra invariável e se refere a adjetivo, verbo e advérbio. Tá bom? Então, aqui no caso, não tem como esse toda ser pronome indefinido. Por quê? Porque não está acompanhando um substantivo, está acompanhando um adjetivo. Tá certo? E eu digo mais, é o único advérbio da língua portuguesa que ele pode se flexionar em gênero e número. Todos os outros são invariáveis, eles não se flexionam, tá bom? Então, veja, é isso que você precisa entender. Veja que é a mesma palavra, mas em uma frase exerceu o papel de pronome indefinido e na outra frase exerceu o papel de advérbio. Então, aqui tanto faz você dizer toda enlameada ou todo. Ela chegou todo enlameada completamente. E você tira a prova quando você pode substituir por completamente. Toda vez que o todo ou toda você puder substituir por completamente, é porque ele é advérbio, tá bom? Olha o bizu aí. Você conseguiu compreender o que eu acabei de explicar a você? Diga que sim. Eu vou passar um outro exemplo agora para ver se você conseguiu compreender bem o que eu acabei de falar, tá? Pronto, vamos olhar aqui. Muitas meninas dançaram na festa. Eu quero que você avalie o muito. Olha aqui, gente. Você tá vendo que esse muitas variou em gênero e número para concordar com meninas? E meninas pertence a que classe de palavra? Substantivo, concorda? Pronto. Então, todas as vezes em que você tiver o muito, muita, muitos e muitas se referindo a substantivo, é porque ele exerce o papel de pronome indefinido. Muitas meninas, eu não sei quantificar, mas eu sei que é uma quantidade considerável. Agora veja aqui, ó. Elas chegaram muito tristes. Esse muito agora está se referindo a algum substantivo? Não, né? Esse muito está se referindo a tristes. Tristes é um adjetivo. Para ser pronome, teria que concordar em gênero e número com a palavra a que se refere. Veja que triste está no plural, muito ficou no singular. Concorda? Então, nesse caso aqui, muito, ele não é pronome indefinido. Ele é um advérbio de intensidade. Tá bom? Veja se você conseguiu compreender. Para ser pronome indefinido, tem que se referir especificamente a um substantivo, tá bom? Eu quero agora explicar a você o que eu disse lá em cima sobre a palavra bastante. Por quê? Porque bastante pode ser um pronome indefinido, bastante pode ser um advérbio de intensidade ou pode ser um adjetivo, tá bom? Então, veja só.
Bastante vai ser um pronome indefinido quando ele se referir a um substantivo, né? E ele sofrer flexão. Quando eu digo assim. Eu vou dar logo os 3 exemplos, tá? Eu vou colocar tudo no singular para a gente ver a flexão. Deixa eu ver aqui um exemplo. Ela comeu. Vou botar tudo no singular. Ixi. Eu quero que você olhe a palavra bastante. Olha a palavra bastante e olha a palavrinha a que ele está se referindo. Pause o vídeo e responda essa questão aí, tá? Pronto, vamos lá. Veja só. Quando eu digo assim, comprei bastantes meias. Eu já respondi, né? Veja, meias é um substantivo. Bastante está se referindo a meia, ou seja, eu comprei muitas meias. E todas as vezes que você puder trocar por muitos no plural ou no plural, você puder trocar no feminino plural ou no masculino plural, ou seja, se flexionar, é porque esse bastante aí, ele é pronome indefinido. Então, ele vai sofrer flexão para concordar com a palavra que está se referindo. Então, você vai dizer, comprei bastantes meias, que é a mesma coisa de comprei muitas meias. Aí, você vai olhar agora o segundo exemplo. Ela comeu frutas bastantes. E aí? Aqui, gente, no caso, veja que essa palavra bastante, ela agora pode ser trocada pela palavrinha suficientes. Então, aqui no caso, ó, bastantes tem um valor de adjetivo, que significa suficientes, necessárias. Então, nesse caso, veja que também está se referindo a um substantivo. A diferença é a troca da palavra. Ela comeu frutas suficientes, ela comeu frutas necessárias. Veja que não daria certo a troca na primeira frase. Comprei necessárias meias. Não daria certo a substituição, porque aqui eu realmente estou me referindo à quantidade. Então, aqui a gente vai flexionar, porque é um pronome indefinido no primeiro exemplo. Já no segundo exemplo, a palavra bastantes exerce a função de adjetivo, e é quando eu consigo trocar pela palavra suficientes. E já o terceiro exemplo, olha, no terceiro exemplo, a palavra bastante está se referindo a desajeitada. E desajeitada não é um substantivo, é um adjetivo. Então, a classe de palavra que se refere a um adjetivo é um advérbio. E você pode substituir por muito. Veja, o adjetivo está no feminino, mas quando eu faço a troca, ó, a palavrinha fica no masculino. Não tem como fazer a flexão. Então, nesse caso, bastante aqui, você substitui por muito. Ela está muito
desajeitada. Nesse caso aqui, ó, bastante é um advérbio. Eu só preciso que você preste atenção nesses exemplos que eu passei. Por quê? Porque é necessário que você mande essas setinhas aí, tá certo? Para você saber com qual é a classe de palavra que essas palavrinhas aqui, ó, estão se relacionando, tá bom? Decore, preste atenção nesses exemplos que eu acabei de dar, copie e daqui a pouco a gente vai responder questões, tá bom? Um abraço e até lá!